Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Carvalho, sou professor da escola Papa Paulo VI. A disciplina que irei trabalhar hoje é planejamento estratégico. Nenhum planejamento estratégico pode ser feito sem esse item que eu vou falar hoje, sem esse assunto que eu vou trabalhar hoje, sem a relevância que o profissional de marketing, de administração, qualquer área que esteja fazendo o planejamento estratégico tem que ter uma visão crítica sobre o assunto de hoje. Vamos lá, vamos saber que conteúdo é esse, que assunto maravilhoso é esse, como eu posso trabalhar isso dentro do meu planejamento estratégico. Vamos lá? Parte financeira da empresa. Como é a parte financeira? Como eu desenvolver a parte financeira do meu planejamento estratégico? Isso é muito importante, muito relevante para um planejamento estratégico de alta qualidade. Vamos entender um pouco sobre isso. As finanças da empresa consistem em todo o recurso ligado ao seu capital. Tudo que é relacionado a dinheiro na empresa está relacionado à parte financeira da empresa. O departamento sobre essa área realiza o controle de tesouraria, investimentos, riscos e outras operações relacionadas a bens, ativos e dinheiro. Esse planejamento consiste em uma ferramenta de gestão para empreendedores voltados à parte financeira da empresa. Nele determina-se uma gama de atitudes a serem tomadas frente aos cenários encontrados e o momento ideal para a aplicação de cada estratégia. Tudo com o objetivo de alcançar as metas pré-estabelecidas por quem? Pelo gestor. Por você que está criando o planejamento estratégico da sua empresa. É importantíssimo, é relevante você ter esse critério e esse cuidado com a parte financeira. Qualquer empresa que não estiver qualificada para ter um cuidado específico com todo o seu capital financeiro, ela está fadada à falência. Então, por isso que é muito importante se preocupar. Além desse ponto da falência, analisa-se que qualquer investimento que eu faça, por exemplo, em marketing, se eu não analisar antes, se eu tenho capacidade financeira de investir, eu posso acabar tendo preocupações maiores, que é eu investir em algo que eu não tenho capacidade de pagar e gera outros problemas para a minha empresa. Vamos entender mais um pouco sobre isso. Qual é a finalidade de realizar esse procedimento para a empresa? A finalidade desse instrumento é aperfeiçoar as finanças para empreendedores, garantindo conhecimento sobre como manter as contas equilibradas e sempre positivas, inclusive frente ao quê? A fatores negativos como um crescimento espontâneo, perigo de redução ou mudanças de mercado ou do mercado. O importante é entender que se você não tiver um total cuidado da parte financeira, os resultados são alarmantes, podendo até gerar uma conta sem eu ter dinheiro para pagar essa conta e eu me endividar com a empresa. Isso a gente não quer. Dentro do planejamento, estamos estabelecendo um plano de 1 ano, pelo menos, para estabelecer uma organização de todas as estratégias, é claro, visando sempre a questão do equilíbrio de receita e despesa, para ter um total equilíbrio da nossa empresa. De que forma o planejamento estratégico financeiro ajuda a empresa a crescer com recursos próprios? Irei falar de dois pontos fundamentais, de duas formas fundamentais que podem ser trabalhadas para identificar a parte financeira ser trabalhada para gerar recursos próprios para a empresa. É claro, existem várias outras, mas essas duas são fundamentais porque são usadas, por exemplo, no Sebrae, Programa Paraibano de Qualidade, entre outros meios que são usados como empresas de consultoria de grande porte, são usados para mensurar, identificar, analisar e gerar estatísticas para poder gerar resultados reais de como eu trabalhar meus recursos próprios com mais eficiência, qualidade e direção do foco. Planejamento financeiro projeta um controle eficiente de receitas, despesas, patrimônio, custos, investimentos e outras contas de forma que em todo balanço seja possível apurar o superávit financeiro. Paulo, complicou demais. Vou tentar esclarecer isso na metodologia ou nas duas formas de gerar recursos próprios, identificar como gerar recursos próprios com base no planejamento financeiro.
Uma metodologia que pode ser bastante aplicada e é muito conhecida é aplicar o estudo de dados passados para projetar ganhos futuros. Como é isso, Paulo? Eu não entendi. Calma, vamos entender com partes, bem detalhadamente. Quando você pega, por exemplo, um Sebrae, quando ele quer analisar a tua empresa, ele faz, você tem um histórico, 3 anos se passaram, e o que você quer para 2021, por exemplo? Eu quero trabalhar com o histórico de 2018, 2019 e 2020, em termos de produção. Vamos para um exemplo simples. Eu quero contratar 10 funcionários em 2021. Esse é o meu planejamento estratégico para 2021. Só que eu pego o histórico dos 6 últimos anos, 2018, 2019 e 2020. E observo que a cada ano eu só contrato mais 5 funcionários. É meu ápice de custo para poder manter a minha empresa funcionando sem ter uma despesa maior com recursos humanos, ou seja, com pessoas. Eu não posso gastar muito dinheiro com a contratação, porque tem todas as regras trabalhistas que eu tenho que manter, contrato que eu tenho que manter, salário que eu tenho que manter, remunerações auxiliares como vale alimentação, enfim, vários elementos. Então, com base em todos esses elementos financeiros, eu analiso que eu não posso contratar mais do que 5. Mas eu coloquei que eu queria aumentar em 10 funcionários. Como eu vou fazer isso? Então, na hora que eu olho os 10 e analiso os 3 últimos anos, é que eu consigo ser mais racional e mais justo com a minha capacidade. Eu digo, não posso aumentar em 10. Eu posso tentar aumentar em 6 funcionários nesse ano. Ou seja, eu estou colocando um a mais, é um objetivo, é uma meta mais audaciosa, com base nos 3 últimos anos. Mas é uma meta possível de ser realizada. É uma meta que é possível de ser realizada dentro de toda a estratégia financeira que eu conheço na minha empresa. Período entre a elaboração da demonstração dos contábeis. É claro que essas palavras contábeis, demonstrativos contábeis, vocês vão entender um pouco ou às vezes não entender por totalidade. Não se preocupe, a preocupação agora não é eu trabalhar conceitos de contabilidade, conceitos de administração financeira. É eu tentar explicar para você que a importância de quando eu estou trabalhando no planejamento estratégico financeiro, ou seja, dentro do planejamento estratégico, eu estou trabalhando na parte financeira, eu me preocupar, por exemplo, uma forma de metodologia de trabalhar, pegar meus últimos anos, os 3 últimos anos que eu gerei resultado para a minha empresa, ou até mesmo que eu não gerei, mas eu tenho essas informações para poder realmente tomar uma decisão mais assertiva. Vamos para o segundo tópico. Outra tática é conhecida como orçamento base zero. Meu Deus, Paulo, que nome complicado, não estou entendendo nada. Calma, e vou tentar explicar da melhor forma possível para você. Você não vai sair daqui sem ter esse conhecimento totalmente esclarecido para você. Aqui são consideradas a capacidade financeira da empresa e o cenário atual da economia de mercado. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu quero dizer que eu não vou ver o histórico da minha empresa. Eu vou tomar decisões com o que eu tenho na minha conta, nas minhas mãos, computadores, pessoas, tudo que eu tenho no momento e tomar decisões com base no que eu tenho no momento, com base nas informações de mercado do momento. Isso é conhecido como orçamento base zero. A partir desses dados são calculados estimativas de fluxo de caixa. A partir disso, elabora-se planos futuros e aplica-se aqueles mais prováveis de resultados no sucesso empresarial da empresa. Eu procuro trazer os resultados que eu acho mais plausíveis, mais reais para a minha empresa. E só assim eu tenho uma total solução do que eu quero desenvolver para a minha empresa. Ambas as técnicas podem ou não ser utilizadas em um planejamento estratégico. Por quê, Paulo? Você não explicou as duas que pode utilizar as duas? Você pode usar uma outra base. Você pode usar uma base de 5 anos. Você pode usar uma base de 1 ano. Você pode fazer uma outra metodologia para gerar uma informação, para tomar decisão mais assertiva para a sua empresa. Cabe a você, cabe às pessoas que estão envolvidas no projeto
do planejamento estratégico, do desenvolvimento do planejamento estratégico e focado na parte financeira, escolher a melhor metodologia. O que é importante é que você tenha como operar sob as mesmas condições e ter várias características à sua disposição. Por isso é importante que você saiba como desenvolver e como criar um plano de ação para tomar as decisões necessárias, para tomar as decisões mais adequadas à sua empresa. Só assim você vai conseguir tomar uma decisão mais assertiva na parte financeira. Simulação de cenários. Estamos já pertinho de finalizar o conteúdo, mas esse ponto é fundamental, é muito importante vocês entenderem como funciona o cenário que você quer projetar para a sua empresa. O cenário em que sua empresa se encontra é volátil de diferentes formas. Os índices econômicos, como a inflação, podem variar excepcionalmente, podem variar exacerbadamente. O gasto dos consumidores também. E ainda é possível que ocorram desastres naturais, como inundações, entre outros fatores extremamente negativos na sua empresa e nas demais empresas que estão no mercado. Fatores externos estão passíveis de acontecer em qualquer empresa. E você tem que estar preparado para essa situação. Lembra a atual situação que estamos vivendo? Alguém estava esperando por isso acontecer? Não! Situações acontecem externas, não temos como impactá-las ou resolvê-las, podemos apenas mitigar ou apenas criar estratégias para que essas ameaças gerem oportunidades na minha empresa. Mas também é plenamente possível que surjam oportunidades, porque ameaças podem ser transformadas em oportunidades se você for sábio para transformá-las. Que alavanquem o seu negócio, como uma redução nas alíquotas dos tributos que você comercializa, por exemplo. Para que você esteja preparado para lidar com qualquer situação, crie simulações para 3 tipos de cenários. E é importante entender esses 3 tipos de cenários para que você possa trabalhar na sua empresa com simulações que possam realmente fazer sentido para você. Vamos para a primeira simulação, pessimista. Aqui ocorrerão fatos que poderão reduzir a lucratividade da companhia ou da empresa, como você queira chamar. Me dê um exemplo melhor, Paulo. Eu não consegui entender, não consegui assimilar esse contexto. Vamos tentar explicar. Você tem um faturamento de todo mês R$10.000 e você faz uma meta de R$8.000. É uma meta extremamente pessimista, porque você sabe que pode chegar nos R$10.000, mas você trabalhou R$8.000 para ter uma margem de segurança. Esse é um cenário que pode ser colocado como um cenário pessimista. E eu posso ter com isso pouca ou uma redução significativa na minha lucratividade. Realista. Cenário baseado nas hipóteses mais prováveis de acontecer. Não era 10.000? Eu coloco meta de 10.000. Eu estou sendo extremamente realista. Eu estou sabendo da realidade da minha empresa e estou colocando exatamente a capacidade que eu tenho de gerar negócios na minha empresa. E o que seria a meta otimista? Eu coloco 12.000, eu coloco 15.000. O que significa isso? Como aproveitar eventuais oportunidades surgidas. Eu posso projetar uma meta que me gere uma motivação da minha equipe. Eu posso criar situações com minha equipe para motivá-las e fazer com que elas possam gerar resultados extraordinários, criando cenários extremamente otimistas, positivos ao extremo. Eu acredito que eu vou conseguir 15.000 e eu vou trabalhar para conseguir os 15.000. Não é uma meta realista, porque eu sei que eu trabalho com 10.000, mas eu estou estabelecendo 12, estabelecendo 15. Isso é uma meta otimista. Pessoal, vocês conseguiram entender tudo que foi explicado sobre o cenário financeiro dentro do planejamento estratégico? Primeiro eu tenho que entender a importância de trabalhar a parte financeira, que é a parte mais relevante de um planejamento estratégico. É de onde vem todos os recursos da empresa para investir em qualquer área ou qualquer recurso que a empresa queira
trabalhar. Segundo ponto é entender quais são as ferramentas que eu posso utilizar para fazer essa análise financeira. Eu posso analisar o histórico de 3 últimos anos ou posso fazer uma análise de base zero, ou seja, analisar que eu não tenho nada de recursos informativos no ano passado ou nos anos que se passaram na minha empresa e eu vou projetar com base no que eu tenho agora. Onde isso se aplica melhor? Eu abri uma empresa agora. Eu não tenho histórico de 3, 4, 5 anos. Eu só tenho a realidade da minha empresa agora, porque eu abri ela agora. Então, com base nisso, eu só posso projetar o que eu tenho no caixa, o que eu tenho de negociações, o que eu tenho de parceiros, o que eu tenho de fornecedores, o que eu tenho de clientes, para eu poder trabalhar o cenário financeiro com base no que eu tenho de informação. E é claro, trabalhando o cenário, eu posso trabalhar um cenário pessimista, realista e otimista. E eu já expliquei bastante o que seriam esses 3 tópicos. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho e possam aplicar isso no planejamento estratégico de vocês. Queria agradecer a todos os alunos e todas as pessoas que puderam, de forma diretamente, entender esse assunto, questionar esse assunto, criar dúvidas sobre esse assunto e tentar pontuar esse assunto dentro de algum documento. Principal documento que você tem que criar essas informações e discutir com a sua equipe é o planejamento estratégico. É um documento feito exclusivamente para trabalhar toda a parte financeira da empresa, para projetar para 1, 2, 3, 4, 5 anos um planejamento eficiente para a sua empresa. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!